Voltei de férias esse ano com um objetivo para 2026, que é fazer o meu trabalho ser o mais agêntico possível. Tá muito mais acessível ir para esses 20% que vai potencializar um pouco mais, sem precisar ser técnico. Speak to test, cara, não vivo sem. Eu senti que eu não sabia mais digitar. Eu acho que nós três temos um pouco disso, né? De fazer coisas que não são as mais produtivas, mas é só pra experimentar a ferramenta, ou porque puramente a gente acha divertido fazer de outro jeito. Tá? Bando de nerdola. Eu não tenho usado quase nada o notebook Alemão. Bomba! Breaking news! Que uma coisa que eu tô vendo muito é designer agora começando a fazer mais, assim, sabe? O meu feeling é que o Figma Make foi o quebrador de resistências pros times de designers. Eu parei mais de explorar muitas e tô tentando focar um pouco mais em um conjunto menor de ferramentas. E uma das coisas também que eu não tô usando muito assistente é a mesma razão de eu fazer meu café moído na mão. Eu curto fazer, então eu faço, sabe? Então várias coisas eu não tenho assistente porque eu não quero. Muito do trabalho de PM é fazer reunião, escrever documento e perguntar como estamos. E a real é que muito disso é um negócio que pode ser processualizado e que um agente faz super bem, né? É muito massa ver a evolução do processo de como lidar com agentes e IA. Eu adoro que existam pessoas no mundo igual o Efraim, pra gente não ter que fazer todas as gambiarras e over-engineer. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e feliz ano novo, galera! Eu sou a Ix e eu não sei mais digitar. E no programa de hoje, a gente vai atualizar um programa do ano passado e falar o que mudou e como que a gente está usando AI no nosso dia a dia. E ó, pra falar disso, a gente tá muito bem acompanhado de novo, com a mesma companhia do ano passado, Efraim Maranhão, nosso querido amigo, bem-vindo ao Papo na Arena mais uma vez. Muito obrigado. Sempre é bom ter essa antecedência toda, assim, para programar e trazer as coisas. E, poxa, estou trabalhando no dia a dia. E o bom foi isso, assim, eu vi, o que eu trabalhei hoje? E vou dizer, beleza, então é isso aí que eu vou apresentar. O Efraim que é o participante que a gente chama com mais antecedência aqui para gravar os programas, sempre muito bem planejado. Muito bem, mas antes da gente ir lá pra pauta, recadinhos de sempre, não se esqueçam de ir lá, deixar o seu like, o seu comentário, a sua avaliação do episódio em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, seja no Spotify, no YouTube, na Apple Podcast, porque isso tudo ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com um amigo. Assim o podcast chega a mais pessoas, você ajuda a gente a espalhar o quê? A mensagem da Arena. Muito bem, agora, antes da pauta de novo, nós vamos pro Jabá. Mas eu fiquei sabendo que hoje o Jabá vai ser diferente, Arthur. Pois é, cara, hoje o Jabá é mais que especial, porque a gente tá aqui para anunciar nosso mais novo parceiro do podcast, o Replit. O Replit, né, já foi produto da semana meu, de vários ouvintes, e agora é o parceiro do nosso podcast. Mas, Ix, para quem ainda não conhece, o que é o Replit? O Replit é uma ferramenta que você, muito naturalmente, ele vai conversando com o chat ou por voz, você consegue montar site, aplicativo que você consegue mandar direto para App Store com poucos cliques, igual o Arthur já fez, games e até vídeo animado para o seu produto. E se você precisar de uma ferramenta que, além de ter agentes que te ajudam a construir, também está pronta para todos os requisitos que a sua empresa tem, você vai encontrar isso no Replit. E olha só, o Replit é a empresa que mais cresce no mundo dentro dos times de produto. Empresas como a Visa, Stripe, PayPal, até a Adobe usam o Replit. E não é só protótipo, tá? São sites, apps, ferramentas internas e que vão para a produção mesmo. Uns exemplos aqui, só para você ver que aqui o que a gente fala é o que a gente usa mesmo. O site da Product Arena, todo feito no Replit. A área logada, onde ficam todos os conteúdos que todos os assinantes acessam lá, se registram para todas as coisas, também foi feito no Replit. A minha ferramenta interna de admin, que eu faço a gestão dos dados de acesso, das integrações, meio de pagamento, disparo de e-mails, tudo mais, também foi feito no Replit. Arthur, só vai falar de coisas que você está fazendo? Não, tem um dos nossos ouvintes, o Vitor Alves, postou esses dias aí que ele montou um app para agendamento de aulas de futevôlei
com login e tudo, sem uma linha de código, direto no Replit também. O Bit venceu aí, ó, vai vendo. Ó, e se você tá ouvindo aqui e nunca testou o Replit, chegou a sua hora. Vai lá, ó, pega o código aqui, Papo na Arena, tudo junto, em caixa alta, vai estar na descrição do post também, que você vai ganhar $25 para testar. E tem mais! Se sua empresa está querendo uma ferramenta Vibe Coding para chamar de sua e para deixar o time de segurança feliz, e você ainda não sabe por onde começar, eu tenho um convite para você. Bora rodar um hackathon aí de meio-dia na sua empresa? Sem custo, com crédito gratuito do Replit? É só se cadastrar, productarena.io/Replit, deixa seus dados lá que a gente organiza tudo. Repetindo, para você não esquecer, productarena.io/Replit e a gente entra em contato com vocês para organizar. Isso! Valeu, Replit! E agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá! Muito bem, antes da gente entrar na pauta em si, bastidor rápido aqui, né? Enquanto a gente decidia o que a gente ia falar essa semana, parece que surgiram vários empurrõezinhos pra gente falar dessa pauta, né? De que a gente tá fazendo com IA, como é que a gente tá adotando, atualizar esse tema que a gente falou ano passado. Em especial, a gente vai deixar 2 textos aqui na descrição que a gente recomenda quase que como complementos ao programa de hoje. Um é um texto da Helena Verna, que é There's a short window to get radically ahead by going AI native. You need to act now. E o You've been kicked out of the arena, you just don't know yet, da Claire Vaux. Ambos vão numa mesma linha ali de trazer um pouco de urgência e timing para aumentar o uso de IA pelas pessoas de produto e pelas empresas. E aí, dito isso, bora atualizar o nosso programa de sucessíssimo do ano passado, um dos papos na arena mais ouvidos até hoje aí, que a gente gravou com o Efrain, né? Por isso que a gente trouxe ele aqui de novo, porque se tem Efrain, tem ouvinte, o cara tem os fãs dele que vem buscar. Então, se você não ouviu ainda, vai lá ouvir, porque ainda é um papo super atual. Mas vamos começar pelo nosso convidado, Efrain. O que mudou do ano passado pra cá? Do ano passado, nada. Tem uns 8 meses só o último programa, mas no mundo de AI, 8 meses são séculos, né? E o que você tá usando aí no dia a dia? O que você tá fazendo? Cara, eu parei muito pra pensar o que eu tô usando mais e foi engraçado porque hoje de manhã, por coincidência, eu respondi o post do Rodrigo Subirac, um ex-colega lá da Pipefy, e eu peguei e respondi, eu parei de usar várias ferramentas, tô usando uma só. Não, peraí, eu tô usando o Notebook LM muito para minhas aulas. Realmente eu comecei a usar o Cloud Code para poder falar mal com propriedade. E profissionalmente estou usando muito a OpenAI nos agentes que estou fazendo. Eu acho que eu estou usando várias ferramentas, sabe? Tipo, foi muito bom assim eu me tocar um pouco que não, eu não estou usando poucas. Eu parei mais de explorar muitas e estou tentando focar um pouco mais em um conjunto menor de ferramentas. Acho que essa foi a principal mudança, porque senão o FOMO ia bater muito forte, cara. É muita ferramenta hoje em dia para a gente conseguir testar tudo, assim, sabe? E eu acho que eu estou bem nesse stack. O Cloud Code é muito porque tá todo mundo falando muito, eu digo, vou testar para ver qual é essa hype. E, de verdade, aí o FOMO bateu mesmo, né? Não tem como. O FOMO bateu e é incrível mesmo, assim, eu acho surreal o que ele consegue fazer. Mas, de verdade, para mim não muda nada de qualquer private code, né, que a gente está usando hoje. Assim. Mas eu entendo um cenário específico. Né? Se eu estou trabalhando em times muito grandes, que já tem processo de CI/CD, etc. Então, eu entendo que para esses casos é muito bom. Eu, como trabalho muito mais como lobo solitário da vida, e tipo webmaster de antigamente, sabe? Hoje em dia. Então, eu acabo indo muito para esse cenário, para mim serve muito bem, tá? E é o mesmo modelo por baixo que a maioria desses usa. Então, assim, me serve muito, muito melhor. É muito mais user-friendly, sabe? Os app builder da vida do que necessariamente o Cloud Code, né? Num terminal, etc. da vida, né? Eu sei que dá para usar no app e tal, mas eu, por princípio, não instalo o app no meu computador. Então, estou dando meu viés logo aqui. Então, eu não instalo apps no meu computador. Uma coisa engraçada, o Cloud Code pegou no terminal do Chromebook. Então, para mim, tem que funcionar dentro de um Chromebook. Dentro do meu Chromebook, conseguir rodar o Cloud Code. Assim. E tem uma coisa Caraca, é muito critério. Não pode instalar app, tem que rodar no Chromebook. Você é o pior usuário possível, Efrain. Você sabe, né? Pois é. E é de propósito, assim, porque eu digo, eu não quero entrar no IDE. Isso eu não mudei. Né? Então, eu digo, IDE, o maldito D é de developer. Então, assim, development, sabe? Então, assim, não é para mim. Então, assim, eu digo, beleza, então eu não vou entrar aqui
E aí eu tô dizendo, ó, eu quero sempre interfaces que são muito amigáveis para mim. E outra coisa é que, poxa, eu quero usar em qualquer device que eu esteja. Eu acho muito massa quando eu tô no App Builder, no meu celular, e falando, vai feito a X que não escreve mais, assim, eu falando e, pô, o negócio entende e faz lá para minha funcionalidade, sabe? Cara, é muito incrível, assim. Né? Então, eu acho isso bem legal, mas eu entendo agora o cenário específico, que é muito legal, o Cloud Code da vida. E eu tô continuando explorando, e quando eu vejo o excelente comedor de crédito que é o Cloud Code, é divertido, assim. Porque já que eu vou usar tudo no máximo, né? Eu taco a ficha aí, tipo, bem irmão. Quando eu vejo uma ficha de fazer que custou tipo $5, eu digo, ok. Então, assim, é algo que eu tô impressionado. Eu não fiz assinatura, tô deixando usar na API direto, porque eu quero ver como é que consome mesmo. Então, assim, tá sendo divertido e tá sendo caro, a brincadeira. Era melhor ter pago uma assinatura. Corajoso, velho. Já aqui. Então, assim. E outra coisa que eu estou usando muito profissionalmente é o N8N, que eu voltei a usar. Não é uma ferramenta que eu goste, tá? Necessariamente hoje, com Vibe Codings da vida, eu acho mais fácil fazer Vibe Code. Né? Pela primeira vez, eu acho mais fácil falar em linguagem natural do que usar um low code da vida. Né? Mas eu ainda entendo um cenário que, para dividir com outras pessoas e explicar para pessoas não técnicas, ainda está valendo mais a pena para mim usar o N8N do que App Builder. Mas é cenário muito interessante. Específico. E cenário muito específico não é de automação, é de construção de agentes. Então, a implementação que o N8N fez de construção de agentes ficou muito legal e é por isso que eu uso eles, assim, sabe? 5 minutos eu consigo explicar como funciona um agente dentro do N8N, assim, sabe? Eu sei porque quando eu dou aula eu faço muito isso, assim, mostrando exatamente como é que eu faço dentro do N8N e faz aquele efeito, uau! Aí agora depois põe para rodar e tu vê, então, é mais complicado um pouquinho. É isso. Mas é porque ele é bem esse what you see is what you get, né? Você vê as caixinhas e realmente é muito visual você explicar para as pessoas o que tem ali, o que tá acontecendo, né? Mesmo se tu pega, tipo, quando tu faz um vibe coding da vida, ele dá aquele markdown mostrando meio a hierarquia de como funcionam os agentes, etc. E o N8N não, sabe? Aquele polvo, né? Tipo, aquela caixona grande com um bocado de tentáculo mostrando essa aqui é o modelo que eu estou usando, isso aqui é a memória que eu estou usando, isso aqui são as tools que eu tenho disponíveis. E fica bonito até para botar print, né? E jogar no LinkedIn, assim, que a maioria das pessoas fazem. Artuzão, o que mudou, o que não mudou na sua stack, no seu dia a dia de usuário de AI? Eu tava refletindo e mudou muita coisa. Muito bizarro isso, né, cara? Como que em pouco tempo, relativamente, né? A gente fez em 4 de junho o último episódio sobre isso. Atualizações, vamos lá. Speak to Test, cara, não vivo sem. Mudou minha vida. Assim, inclusive no curso de cursor que a gente deu recentemente, tava mostrando isso ao vivo lá pra galera, que o Lucas estava digitando lá as coisas que queria. Eu falei, cara, como você consegue? Que agonia de ver as pessoas digitando. Se você vai lá, é tão mais rápido. Como faziam os maias, né? Digitação. Mas enfim, acho que é hábito, né, no final das contas. Mas, inclusive, outro dia eu tava no Uber e olha que loucura. Foi tão automático, eu lembrei de uma parada que eu precisava fazer, aí eu abri o computador, porque eu tava usando o cursor e tal, e o Cloud Code, eu abri o computador e falei lá o que eu precisava, e aí, tipo, rapidinho, fechei o computador e guardei. Aí, cara, o motorista ficou meio bolado, assim, dia difícil, cara, pessoas não muito boas aí, tipo, meio competente, e eu não entendi num primeiro momento, assim. E aí depois tava chamando o Cloud Code de burro? Tava xingando ele? Não! Isso que você tava... Não, porque o cara entendeu que eu tinha, tipo, falei com alguém muito rápido e fui mal ignorante, né? Tipo, falei com alguém, tipo, fechei o computador e foda-se. E eu não saquei na hora que ele falou no primeiro momento. E aí depois eu falei, caraca! Aí eu falei, não, é porque eu, digito menos hoje em dia e tal, acabo falando aqui mais fácil, direto com o computador. Ele, nossa, que muita tecnologia isso aí, caraca, o mundo tá diferente. Mas é muito maluco, foi tão natural pra mim, de só abrir e falar o que eu precisava, pedi pra ele, fechei o computador e parei. Mas para as outras pessoas, né, não era. Então acho que esse é um... não, é porque eu tô dizendo, tu sabe que é uma coisa que eu não me adaptei, é falar, é por isso que eu não queria interromper teu raciocínio, achei que tinha terminado. E vem muito do meu não receber áudio do WhatsApp, e eu detestar, porque eu vou pensando enquanto eu tô falando. E quando eu vou escrevendo, eu sou obrigado a terminar meu raciocínio antes de enviar, sabe? Mas eu não consegui me acostumar. Eu ainda faço algumas coisas, mas eu não consigo me acostumar com o fato de mandar áudio, assim.
Mas é também a mesma coisa, é do meu jeitão, sabe? Cara, mas eu Mas vou te falar que isso que eu acho maravilhoso, você não precisar estruturar o pensamento, você poder mudar de ideia no meio, porque eu também sou assim, tipo, enquanto eu tô falando, eu vou mudando de ideia, eu vou percebendo que algo que eu falei no início não faz sentido, e aí a IA consegue magicamente, no final, fazer você fazer sentido ali. o que eu amo poder falar é exatamente isso, que é eu posso falar sem ter que estruturar. E depois a AI vai estruturar melhor do que eu. Muito melhor. Então eu também uso bastante para isso. Tava até trocando ideia com o Arthur sobre isso, assim, porque ele disse, cara, eu falo. Só que eu disse, Arthur, tu tem o dom de falar, assim, tu faz isso profissionalmente. Então, assim, eu acho legal que também tem uma diferença. Eu sou a pessoa que só escrevo, basicamente. Assim. Eu evito falar o máximo, assim, eu acho que tem muito da minha personalidade também, sabe? Só deixando claro isso, assim. E eu acho que tem um segundo fator que é, agora que eu tô fazendo muito bot, então é horrível quando é áudio, assim, sabe? Tipo, é muito melhor escrever à mão no caderno e mandar uma foto do que eu mandar um áudio. Tipo, infinitamente melhor para eu conseguir, do outro lado, conseguir fazer um agente funcionar direito. Então, eu acho que também tem um pouco dessa minha raiva do outro lado de estar montando e dizer, ah, miserável desse áudio, sabe? Boa. Ó, Ix, na pauta aqui você também colocou que você tava speak to test muito mais. Cara, eu Então posso falar então já já sobre. fala aí pra. Porque no programa passado eu já tinha botado que Speech to Text era um dos meus principais usos, só que agora tá maximizado, velho. Tipo, semana passada eu uso no trabalho, né, o Monologue, que é o app lá da galera do Every, e ele ficou alguns minutos fora do ar. Foi uns 10 minutos, alguma coisa assim. Cara, eu senti que eu não sabia mais digitar. Eu ficava olhando pra tela e meio com uma paralisia de tipo, se eu não falar, eu não consigo trabalhar. E como é que eu sigo aqui? Foi muito maluco, velho. Eu fiquei meio tenso, assim, de, pô, vou ter que digitar mesmo. Então, eu tô usando muito, quase que, pô, o tempo todo. Antes eu usava só quando vou fazer coisas maiores e tal, falar um blocão de texto desestruturado. E agora, tipo, para quase tudo eu uso mensagem curta, mensagem longa, falar um monte de forma desestruturada. E aí, para mim, é engraçado que tá tendo um efeito de segunda ordem, que é ficou pior ainda trabalhar no escritório se você não tem microfone direto na sua boca ali. Porque tem muito mais barulho em volta, no geral, né? Então a AI entende algumas coisas pior ali do que outras, dependendo do volume da galera, tamanho do mercado do peixe que tá no escritório, né? E aí, qual que é a consequência disso? Eu vou pro escritório e eu tenho passado a maior parte do dia dentro de um phone booth para poder falar à vontade, em silêncio, sem as pessoas acharem que eu tô maluco também, mandando áudio o tempo todo. Caraca, que doido. Tu tem que entrar no phone booth para falar com IA. E eu acho que É esse o cúmulo do sentimento isolamento, né? É o cúmulo do isolamento, se você pensar. eu acho que essa sensação que tu tá tendo hoje em dia foi a minha sensação quando eu fui voltar a tentar escrever com a mão. Assim. Eu disse, cara, eu não sei escrever com a mão, eu só uso teclado, sabe? Eu acho que pô, é a mesma sensação, a gente vai se adaptando muito rápido, né? É impressionante. E tu que tá usando um app para isso, aí minha curiosidade, não sei se Arthur também tá usando o app, ele dá alguma estatística de qual o tamanho médio dos seus áudios? Eu sou muito curioso para isso, assim, para entender o tamanho médio dos Cara, áudios. O maior, o menor, tamanho tipo, médio sabe? não. O maior áudio, o Eu menor posso até olhar áudio, aqui. os percentios. Porque, pô, deve ser Cara, uma eu coisa tenho muito essa interessante, assim. curiosidade. Porque eu acho que a maioria dos Depois eu vou áudios até não dar uma passa de olhada aqui. 5 minutos, sabe? Não deve passar. Não, no geral são muitos áudios pequenos, eu acho, assim. Os É, áudios de o 2, meu, 3 minutos. Tá, o meu que aí é também é a mais mesma fácil também, coisa. realmente. Não passa, não são muito grandes, não. Tem vez que, putz, aí uma coisa que o Whisperflow tem, que é depois que você fala por, sei lá, um minuto mais ou menos, eu acho, ele te dá a opção do tipo assim, pode tirar a mão do teclado, pode ficar falando que eu vou continuar gravando, tá ligado? Quando eu tô fazendo mais, tipo, deep work, isso acaba acontecendo mais, assim, sabe? Aparece Então é mais mais que um vezes esses minuto, né? chamados, então provavelmente é um pouco disso, assim. O meu eu não sei, porque eu só abro no modo hands-free. Então, o meu eu dou 2 cliques no Ctrl direito aqui. Eu já botei até o atalho no mouse, no botão lateral do mouse pra abrir. Mas eu abri aqui, ó, a minha estatística dos últimos 30 dias no Monolog. Foram 27 mil palavras, 5 horas economizadas, segundo ele. E a minha média de palavras por minuto é de 98. Mas eu não sei qual é a minha média em digitação.
E é isso, tipo, eu não espero que eu vá falar tão rápido quando eu digito, porque eu falo e vou mudando de ideia e vou pensando enquanto eu falo. Então, naturalmente, não vai ser tão conciso quanto se eu estivesse escrevendo. Com certeza. Mas eu acho muito massa mesmo que Arthur e tu falou, assim, da IA conseguir organizar bem, cara, é assustador mesmo, assim, eu fico, as poucas vezes que eu falo, eu fico, não é possível que tenha entendido essa nojeira que eu falei e conseguiu traduzir numa funcionalidade que tá funcionando, sabe? É muito doido. Sabe o que eu acho impressionante? Sotaque, velho. Porque eu, como carioca, né, eu tenho bastante sotaque de puxar o S, algumas coisas. E, no geral, ela entende muito bem, assim. Ela raramente erra alguma coisa. Muito bom. Cara, outra coisa que eu tava vendo, comparado a como do nosso último papo, eu que sempre fui o grande defensor do Projects, eu não uso mais, cara. Eu evoluí pro combo cursor e Cloud Code. Que E doido. eu lembro que no passado eu falei da análise, tipo, da comparação, tipo, cara, eu tenho os custom GPTs e os projects, qual a diferença, como usar cada um. E aí eu tô parando para pensar, quando a gente tava falando da pauta aqui para esse episódio, e por isso que eu falo que é um pouco dessa evolução, porque se você parar para analisar bem friamente, o custom GPTs são meio que os workflows e os comandos e dentro do seu Cloud Code, da IDE, sei lá, do Antigravity, da ferramenta que você usa. E, tipo, é centralizar as features numa plataforma, sabe? Que isso, assim, tendo o melhor delas. E eu até também estava relembrando, Frank, que você falou, né, no último episódio, de, cara, o 80-20 ali, do tipo, 80 só usar o Project, usar só direto o ChatGPT, o Cloud, etc., já vai resolver para muita gente. E se você quiser usar do tipo os 20 plus ali, você vai ter que explorar essas outras ferramentas. E eu ainda Só que continuo aí essa eu estatística. acho. Eu concordo, e eu super concordo com ela. Só que eu acho que tem uma diferença que aconteceu. Tá muito mais acessível agora aí para os 20%. Tá muito mais acessível para esses 20% finais, assim, tipo, usando seja o cursor, seja o anti-gravity, seja qualquer que seja, tipo, o Cloud agora, no aplicativo do Cloud mesmo, você tem lá a parte de code, você nem precisa ter uma IDE, apesar de que eu não me acostumei. Você tem o Codex. app, o Codex, o app do Codex. Então, na minha opinião, e vendo esses movimentos, eu acho que está muito mais acessível ir para esses 20% que vai potencializar um pouco mais, sem precisar ser técnico. Porque há 8 meses atrás, quando a gente grava esse episódio, a gente estava falando aqui sobre, você vai ter que abrir o playground lá da OpenAI, não sei o que e tal, chave de API, isso e aquilo, que é um pouco técnico. Refletindo, quando eu estava fazendo o depara do que mudou, para mim, eu acho que esse é o principal. Tá muito mais fácil ir para você, tipo, potencializar o seu uso com AI, sem necessariamente precisar entender mais tecnicamente. Mas não tem muita gente fazendo isso. Mas aí eu volto também, não tinha muita gente usando projects, nem GPT, Custom GPT e nada disso. O meu ponto também é que, tu falou, tá mais simples usar as outras ferramentas. Eu acho que é ao contrário, eu acho que o Gemini e ChatGPTs da vida ficaram mais poderosos. Deixa eu dar um exemplo. Antes eu usava o Project muito por causa de subir arquivos. Hoje eu só dou um clique lá, subo os arquivos do Google Drive, faço o chat e tá de boa. Ficou muito mais simples de fazer dentro dessas ferramentas. Né? E, por exemplo, o ChatGPT eu botei no modo developer. Então eu consigo conectar MCP, inclusive, agora, sabe, dentro do meu ChatGPT. Sabe, perder um pouco a necessidade de usar aquelas coisas que tinha dentro. E outra coisa que antes eu fazia via projects, hoje eu estou pegando um app builder, montando um app builder e fazendo o app completo. Por quê? Porque eu acho divertido, tá? Primeira coisa. E segunda é porque agora eu estou querendo abrir um bando de negócios desse projeto open source. Ó, galera, usa à vontade, sabe? Vai que depois eu acerto o Open Claw da vida, assim, sabe? Então, que eu quis jogar o elefante aqui na sala, tá? Pra dizer se alguém tá usando. Mas é isso, assim, eu fiz, vou começar a abrir um bocado de projeto e vou me divertir montando essas coisas, né, como um produtinho como um todo, assim. Então, é algo que, intenção nenhuma de ganhar dinheiro, intenção total de só jogar
no universo, as coisas assim, ver o que acontece. Cara, mas eu acho que nós três temos um pouco disso, né? De fazer coisas que não são as mais produtivas, mas é só pra experimentar a ferramenta, ou porque puramente a gente acha divertido fazer de outro jeito, tá ligado? Banda de mas isso- nerdola. Mano, E também tem um ponto pra mim, isso é trabalhar a minha habilidade de gerente de produto, sabe? Tipo assim, ou como queira. Hoje eu me classifico muito mais como product builder do que outra coisa. Mas é pra também dar uma polida nisso, assim, porque eu pego, sei lá, construí agora um que eu tô com muito problema para testar os webhooks no N8N, porque precisa ter arquivo e etc. Então eu fiz, vou fazer uma ferramentinha aqui, fiz a ferramentinha, pô, liberei pra galera, tô entendendo nada, né? Eu digo, ótimo, então fiz mal feito, vamos melhorar, sabe? Então eu me divirto com isso, assim, não é algo que pra mim é chato, é algo que eu acho que pra maioria das pessoas dizer, pô, você é burro, não tá vendo que é só apertar o botão aqui da esquerda, sabe? E é verdade, assim, a maioria das galera não tem esse, como vocês falaram, product sense, né, da vida. Vocês já falaram muito sobre isso, então, assim, é algo que eu, poxa, acho legal dessa habilidade e de polir ela um pouquinho sempre, sabe? Tipo, de olhar, como eu olho os produtos dos outros com essa visão, eu também dizer, olha, vou ficar aqui treinando, construindo produtinho para ficar treinando isso sempre, sabe? Então, acho que tem um pouco desse de, beleza, vamos só gastar o nosso conhecimento de produto. Sabe? total. E só pra pegar o gancho, Arthur, já que você falou disso, eu também tô usando não só menos o Projects como um todo, ou o Gens do Gemini, que eu usava bastante também, mas os próprios apps do Gemini, do ChatGPT, do próprio Claude, assim. E é curioso que tem um pouco do que o Efraim tava falando de portabilidade aqui. Hoje, pra mim, não é o melhor dos cenários, não é o ideal, mas eu sinto que pensando no futuro, eu tô construindo a minha biblioteca de prompts e tal, coisas repetidas, sincando isso no GitHub, no repositório, de um jeito que se eu quiser usar o Cloud Code, ele tá pronto, se eu quiser usar o Codex, ele tá pronto, se eu quiser usar o Gemini CLI, ele tá pronto, porque fica mais independente da ferramenta, tá aqui como isso funciona para as três. Aí depois, quando eu for falar um pouco do workflow que eu criei de PM no dia a dia, eu entro mais em detalhe. Mas eu pensei muito, hoje o Cloud Code é o melhor, amanhã é o Codex, amanhã é o Gemini. Porra, né? Então deixa eu criar um negócio que seja agnóstico à ferramenta que eu possa usar a melhor do momento. E tem duas outras coisas que eu não estou usando mais e que eu também era defensor. Tasks, não estou usando mais. Você é a única pessoa que eu já conheci que Também. usou isso. Tinha vários e não tem mais nenhum. Por mais que ele é o meu queridinho, eu não tenho usado quase nada o Notebook LM. Bomba! Breaking news! Muito. E eu fiquei refletindo muito isso. Eu falei, cara, ele tava muito no meu workflow, assim, de coisas do dia a dia e tudo mais. Só que agora, com MCP, um monte de coisa, cara, perdeu muito o meu caso de uso. Eu ainda tô sempre fuçando nele lá. Eles atualizaram na semana passada os slides, agora você pode tipo, editar os slides direto lá nele quando você pede para ele gerar, que tá funcionando bem, mas eu tenho usado muito menos. Eu uso por motivos diferentes, mas eu só uso por culpa sua. Culpa sua, o Notebook LM. Que eu digo, não é possível, tu fala tão bem, velho, deixa eu testar esse negócio direito. E hoje eu ainda uso, principalmente para minhas aulas, que eu vou falar depois no produto da semana, como eu estou usando, mas a ideia é que, tipo, era o jeito que eu consegui de organizar minhas ideias. Então, do mesmo jeito que vocês mandam áudio para fazer tudo na vida, eu gravo meus áudios, né, tipo, e ponho para dizer, Notebook LM, agora organiza esse conteúdo de um jeito bonito, sabe? E aí dá uma organizada boa. Porque eu não uso slides há muito tempo, né, assim, então não é algo que eu me divirto fazendo slide, então eu não uso a funcionalidade de slide dele. Às vezes eu peço, sei lá, esses dias eu coletei 300 links, né, de gestão de produto, que eu achava legal, botei tudo lá dentro e disse, agora me gera um resumo de Product Discovery, Continuous Product Discovery, tipo, e fiquei escutando, assim. Então, para isso eu ainda estou usando alguma coisinha. E aí, o Gemini agora botou que eu posso conectar um Notebook LM dentro dele. Então, talvez eu tenha alguns casos de uso que vai ser legal de fazer isso. Assim. Eu ainda uso para preparar a pauta do podcast aqui. Então, é o meu principal caso de uso. Então, fizemos esse podcast ano passado. Eu até tenho a pauta escrita, né, mas eu peguei o vídeo do YouTube, joguei no Notebook LM, gerei o mind map para ver o que foi falado ali, aí fui lembrando. Então, quando a gente está falando, quando a pauta tem vários links e tal, eu faço isso também. Então, o meu principal uso é
fazer a pauta do podcast. E assim, como vocês sabem, eu gosto de usar as ferramentas ao extremo, né? Como o Chromebook, meu coitado Chromebook lá. Eu peguei o Notebook LM e fiz, vamos testar esse negócio aqui, qual é o limite, né? Por isso que eu tô com 300 links lá, porque eu queria ver chegar no limite. E o outro lado foi, eu tentei botar um vídeo de 9 horas. E ele não conseguiu processar. Aí meu irmão batalhei para conseguir fazer o transcript desse vídeo para jogar, para conseguir fazer. Foi a coisa mais burra no final dos contos. Eu removi o áudio e joguei. Só que para antes de remover o áudio e jogar, eu tentei tanta coisa assim. Instalar modelo open source, sabe? Para fazer a transição do meu computador localmente. Sabe? Over-engineer assim ao extremo. Eu digo, pô, é fogo, né? Depois de tantos anos, ainda consegui fazendo over-engineer em coisa muito simples. Que depois eu sei lá porque eu fui, joguei o áudio lá e quando eu vi, fez o transcribe todo bonitinho, assim, eu fiz, não acredito, velho, que eu poderia ter feito em 5 minutos, eu gastei 2 dias fazendo, sabe? Beleza. Eu adoro que existam pessoas no mundo igual o Efraim, pra gente não ter que fazer todas as gambiarras e over-engineering, poder só acompanhar as que ele faz. Justo. O que mais? Aí, conta mais algum caso de uso aí. O que Cara, mudou? Ou o que continua a mesma coisa? Eu acho que no último programa a gente acabou não falando muito de prototipação, porque a gente já vinha em vários programas falando de prototipação, mas para mim segue um caso de uso bem relevante aqui. E o que eu acho que mudou é que da última vez pra cá, cara, eu botei um produto todo feito, vibe codado, produção, rodando com usuários reais ali, tipo, que é parte de um fluxo do produto que eu cuido lá na Hotmart. E foi, cara, muito legal, assim, porque foi para além daquela coisa de vou tirar um print, replicar aqui na ferramenta, iterar em cima, mostrar pra galera e tal. Que esse uso ainda é o meu principal, mas foi tipo, dá para criar coisas nisso daqui que vão virar parte de um fluxo e indução. E foi legal até a nível de organização, da gente quebrar algumas barreiras de, pô, mas isso daqui não vai ficar no domínio da empresa, mas quanto que isso aqui vai custar? Mas quanto que um monte de coisa, sabe? E, pô, foi um fluxo que usava AI, inclusive, puta, gastou $2 até hoje, tem centenas de acessos todos os dias, sabe? Então, você vê também como as coisas são super baratas, assim. Então, eu acho que essas ferramentas ainda, elas só evoluem, ficam cada vez mais potentes, mais fáceis de fazer as coisas, e eu uso muito no dia a dia. E a outra parada que eu tô usando muito no dia a dia, e que Pera tem aí. muito... Diga. Espera aí, antes de você continuar, vou aproveitar aqui, porque você sabe que nos nossos podcasts a gente adora colocar o jabazinho assim, ó, onde faz sentido, né? Porque é contextualizado. Você quer fazer também, como a Ix falou aí, ó, de tipo colocar no seu dia a dia, colocar em produção mesmo, não é só ficar no protótipo. O Replit, né, gente? Usa lá o código Papo na Arena. Você vai ter $25 para você usar se você ainda não tem, né, uma conta no Replit. E se você quer colocar no fluxo da sua empresa também, como várias empresas que a gente falou aqui, Visa, PayPal e até a Adobe, productarena.io/Replit e a gente organiza um hackathon aí, ó, free para você ficar feliz, colocar AI no dia a dia. Muito bom. E antes de passar também para o próximo, uma coisa que eu queria saber até de tu, que está mais no dia a dia de times de produtos maiores, né? Não é Lobo Solitário, a lá Efraim, que uma coisa que eu estou vendo muito é designer agora começando a fazer mais, assim, sabe? Tipo, somente, sei lá, acho que porque como tem dentro do Figma lá o Dev Mode, eu acho que estão começando a brincar mais, olha, tá aqui, ó, um protótipo funcional, vamos brincar assim, sabe? E para dar para um pulo para um app builder, assim, é muito rápido. Então, eu senti isso, assim, com os poucos designers que eu estou trabalhando hoje em dia, que estou muito mais confiante de chegar, ó, tá aqui, essa interação que a gente tava falando, sabe? Eu fiquei, nossa, sabe? Código, que bonitinho, sabe? Então, eu também tive esse sentimento. Não sei se tu tem mais agora, tu tá numa empresa que tem mais times, com mais gente de design, se tem mais esses casos também. Cara, o meu feeling é que o Figma Make foi o quebrador de resistências pros times de design. Então, ele foi a parada que, como está aqui dentro do Figma, eu vou começar a experimentar e vou começar a fazer os testes e foi um negócio que fez a galera começar a fazer mais, pelo menos no meu dia a dia ali. Mode, mas era isso aí que eu queria falar, Figma Make. É pra você ver como é isso, né? Pô. E foi legal, é até legal você falar isso, porque esse fluxo, esse produtinho que a gente botou em produção, fui eu e o designer do meu time trabalhando, e foi aquela coisa de que a gente... O 80% do produto
que é, tipo, funcionar, os fluxos todos lá do jeito que a gente queria e tal, foi super rápido de fazer. Os 20%, que era deixar o design bem redondo, design polido mesmo, como era um negócio que ia pra produção a gente queria, cara, esse deu muito trabalho e foi o designer do meu time que ficou focado nisso. E pegar um Figma e transportar para outra ferramenta, a gente não fez no Figma Make, né? A gente fez em outra, foi o negócio que deu mais trabalho assim. Mas eu sinto que também esses casos, assim, de começar a botar coisas em produção e que estão funcionando, também ajuda a galera, pô, vamos testar mais rápido. Porque eu sinto que, no geral, o designer gosta de ver o usuário metendo a mão do negócio, né? E eu acho que eles estão cada vez mais percebendo, assim como a gente de Product Management, que dá pra fazer as coisas muito rápido e já ver o usuário interagindo, sabe? Cara, eu tenho uma opinião um pouco diferente da de vocês. Vai lá, então traga o contraponto. Porque eu tenho visto um pouco o contrário. Eu não tenho visto muitos designers adotando as ferramentas. E eu acho que vale dizer, né? O meu coisa é com base num N de 1, que é da empresa que eu trabalho, né? Então tem isso. O que eu tenho visto, na verdade, diferente do que você falou, AX, não os 20% final, primeiro aqui parece AI, feito por AI, já não funciona isso aí. Vou fazer aqui manual mesmo. Isso é um pouco do que eu tenho percebido. E conversando com muitos, né, tipo no papo de liderança mesmo que a gente faz, né, com a boa frequência, inclusive dia 3 de março, vulgo semana que vem, vai ter mais uma edição, então se você estiver por São Paulo, se inscreve lá, Product Arena /papo liderança, faz sua pré-inscrição lá. Tem o link da descrição, se você não quiser gravar o URL. Pois é. A galera também comentou isso de se tem um núcleo que está um pouco mais resistente, são as pessoas designers. O que aconteceu com devs há, sei lá, 2, 3 anos atrás, né, também. E agora está um pouco mais... E foi até uma das nossas previsões também, né, no início do ano, né, que a gente falou um pouco sobre isso. Mas é interessante ver que está começando a ter casos de que isso está mudando. Será que o que o Curso e o Cloud Code fez para os devs não vai acontecer a mesma coisa com Figma, Makes e etc. da vida com os designers? Pode ser algo nesse sentido. Bem-vindo. O Figma, ele tá tipo... ele tá double down no negócio, né? Agora, semana passada, lançou o MCP reverso, né? Que você vai do Cloud Code pro Figma. Já tinha do Figma pro Cloud Code e agora é do Cloud Code pro Figma. Boa. E a outra coisa que eu tô usando muito, eu voltei de férias esse ano com um objetivo para 2026, que é fazer o meu trabalho ser o mais agêntico, essa palavra horrível, possível, né? Então, que o agente de IA consiga fazer o máximo do meu trabalho possível. Porque muita gente não gosta quando eu falo isso, mas muito do trabalho de PM é fazer reunião, escrever documento e perguntar como estamos. E a real é que muito disso é um negócio que pode ser processualizado e que um agente faz super bem, né? Muitas dessas coisas são templates de reuniões que a gente tem, templates de documentos que a gente tem. Então, eu botei isso na minha cabeça que eu ia fazer isso esse ano. E aí eu comecei a criar uma série de prompts que atualmente eu uso como /commons, né? Que é você dá um barra, alguma coisa, principalmente no Cloud Code. E aí, por que eles são /commons e não skills? Porque, justamente pelo que eu falei, skill não tem todos os agentes, né? Até no Codex tem, mas no Gemini não tem direito, ou não funciona exatamente do mesmo jeito. Então, a ideia era criar um negócio que funcionasse qualquer agente, e aí eu criei junto com o Cloud Code ali, toda a estrutura do projeto. E, cara, eu uso o dia todo. Eu chego, eu abro... Eu tenho usado mais o Cloud Code dentro do cursor. Textões é mais fácil você editar ali do que editar dentro do terminal, né? E ainda é um negócio que tá muito... E, te cortando rapidinho. Você não tá usando também o Cloud Code na aba Code dentro do aplicativo do Cloud? Cara, sendo 100% honesto com você, eu descobri este final de semana que isso existia, tá ligado? E eu só descobri porque eu fui passar esse repositório que eu tô usando pros outros PMs do meu time
E aí tem a galera que não tem tanta familiaridade com as ferramentas de código e tal. Aí eu falei pra eles, não, tem o Codex que vocês podem instalar e usar. Aí eu falei, peraí, será que dentro do Cloud App tem o Cloud Code? Aí eu baixei e tinha lá o code que dava pra usar também. Então não estou usando, eu posso até experimentar pra ver. Nesse teu processo de ser mais agêntico, tu roda muitos agentes simultaneamente. Eu estou numa discussão muito grande com algumas pessoas sobre isso. Eu não rodo, tá? Então já posso antecipar minha opinião. E é de propósito também, do mesmo jeito que eu escrevo para pensar, eu faço um por vez, porque eu não quero me preocupar com problemas de engenharia de software, né? Com CI/CD, de um apagar uma coisa do outro, etc. Então, eu não vou simultaneamente em nada. Mas eu estou curioso também para saber, tu tá deixando a vida mais agêntica, se tu tá usando simultaneamente vários agentes. Porque todo mundo que eu escuto os podcasts, não, eu tenho 10 agentes usando simultaneamente aqui, eu digo, cara, não consigo, assim, sabe? Eu acho que todo mundo que fala isso tá, tipo, abri 10 abas do meu terminal e estão lá. Se estão fazendo alguma coisa, são outros 500. Mas assim, tem dois caras que eu acredito. O criador do Cloud Code falou que faz assim, eu digo, ok, não vou discordar, mas ele tem um viés dele, ok. Né? Ele tá vendendo isso. Né? Também, né? E o criador do OpenClaw também, que ele falou que faz simultaneamente vários. Eu digo, ok, esse eu também acredito que faz mais de um, porque a quantidade de commit que ele faz por dia é surreal. É impensável, exatamente. Mas, cara, é até bom, porque esse meu processo, ele ainda tá muito focado no processo de delivery, e hoje ele é focado muito na parte que é escrever documentos e preparação para reuniões, primeiramente. Então, ainda não mexe na parte de código, e aí o meu feeling eu não estou paralelizando tanto quanto é possível ainda. Então, eu acho que vai dar para fazer mais coisas, mas eu ainda, tipo, no geral, tô com 2 ou 3 coisas em paralelo. E por quê? Porque normalmente tem 2 ou 3 coisas na minha cabeça, então de iniciativas diferentes. Então, enquanto eu tô escrevendo uma iniciativa alto nível ali, eu tô trabalhando no user story mais baixo nível de outra, sabe? E enquanto ele digita, né? Enquanto o Cloud Code dá o output ali do documento, eu tô na outra aba fazendo essa outra coisa. Então, a minha cabeça já é meio maluca, assim, de ter várias coisas rolando ao mesmo tempo, e é até bom que eu tenho... É mais fácil eu dar um dump dessas coisas mais rápido, sabe? Em paralelo. Eu acho também vem muito do que eu estou praticando hoje em dia. Eu sou monothread total agora. Eu literalmente só estou com essa aba aberta no computador. Porque eu não consigo mais trabalhar com múltiplas abas abertas. Eu sei que eu me perco. Inclusive, eu vendi meu monitor, só tenho a tela do meu computador, porque eu realmente estou a ser muito uma coisa só por vez. E talvez seja por isso que eu estou perdendo todo esse paralelismo, etc., de ter múltiplas abas abertas. Eu acho que eu não consigo lidar bem com isso, e por isso eu só tenho agora, basicamente, pouquíssimas abas que eu estou trabalhando agora, e eu fecho mesmo, no final do dia. Eu digo, não vi, então fechei, pronto, esqueço, sabe, daqui. Meio na linha do que você falou, Aix. Cara, às vezes estou fazendo uma coisa, eu lembro outra, eu preciso fazer outra. Tipo, tem umas 2, 3 threads rolando, mas normalmente não é mais do que isso também. Assim. E tem sempre uma thread principal, assim, né? Pelo menos na minha cabeça. Que é, tipo, é como é na minha cabeça. Tem uma coisa que ocupa a maior parte da carga mental ali e outras paralelas rolando. Eu prefiro abrir o Twitter. E o legal do áudio nisso, porque às vezes eu tô falando uma coisa, aí eu lembro da outra, aí tipo, eu já paro o meu áudio de um, já abro outra e mando ver, sabe? Cara, é bem isso. Mas eu sinto que tem potencial pra paralelizar mais, e aí é um negócio que eu acho que vai fazer o meu output aumentar muito, e eventualmente os gargalos vão ficar em outras partes, né? Mas por enquanto eu acho que já aumentou meu output. Eu olho pro que eu produzi nas últimas 2 semanas, assim, e é um trabalho que eu teria produzido uns 20% ali, nesse período do que eu produzi por causa disso, assim, fazendo paralelo. É fácil você fazer um paralelo quando você tá pensando assim, esse documento que eu escrevi, do jeito que ele ficou, essa iniciativa, e aí tem sido bem os meus comandos, né, até para deixar mais claro. Eu tenho um comando que é /iniciativa, que é, cara, eu quero capturar mais alto nível, né? Porque o que a gente vai fazer, por quê e para quem. Então é um grande blocão ali, um template bem simples que eu já usava antes para escrever doc, eu só transpus ele. Aí terminei o doc da iniciativa, eu dou um /prd com o caminho desse doc
e aí ele já cria o PRD, que aí é bem mais focado em engenharia, aí é onde ele vai ver, casos de borda, o que você não olhou aqui que você deveria prestar atenção, que fluxo que você deveria especificar um pouco mais que não está tão bem especificado na iniciativa. Terminei o PRD, eu dou um /user story, que aí é literalmente para quebrar no formato de user stories do Gira, e já também numa estrutura que eu gosto. Isso foi legal, tipo, tudo eu não fui fazendo Cloud Code, crio um template de PRD para mim. Tipo, eu já tinha um template que eu curtia, eu já tinha um template de user story, então eu só fui montando em cima do que eu gostava. E aí, terminei também, em cima do PRD, eu tenho /épico, porque os épicos lá na Hotmart têm um formato específico, algumas informações específicas que a galera precisa para fazer gestão e tal, e aí eu já dei esse output e eu peço para ele tirar já dali. Então, cara, eu sinto que o processo, depois que a gente já descobriu o que a gente vai fazer, já tá quase, até isso ir pro Gira, pra engenharia, já tá meio que andando. Tem um /tracking também, que é para pegar as user stories e fazer o tracking no formato que a gente faz. E eu tenho E ó, esse aí você evoluiu também, lembrando da primeira coisa que eu falei GPT. lá, antes era um GPT, Total. agora já tá no seu fluxo do tipo, dentro do Cloud Code, Cursor ou qual a ferramenta. Por isso que eu acho que é isso, é evolução, mais um caso aí de evolução. E esse foi legal porque eu fiz ele bem voltado para a Hotmart, porque a gente tem uma mecânica de tracking aqui um pouco diferente, que a gente não usa ferramentas tipo Amplitude ou Mixpanel, mas a gente tinha um PPT que explicava exatamente a taxonomia. Então, eu só dei esse PPT pro Cloud Code e pedi, cara, cria aqui o prompt para isso, e ele criou ali. Bem bom. E eu tenho um de preparação para reunião, que é o /PSS, que é uma reunião que a gente tem que é Problem Solving Sessions, que é com a liderança. Que, cara, o que eu dei para ele esse é o formato da reunião, esse é o público da reunião, o público dessa reunião tem esse background, normalmente eles gostam das ideias estruturadas mais dessa maneira, então, e aí ele é muito um parceiro de debate ali pra gente formatar a reunião. E um negócio muito legal é que eu roubei a ideia de compound engineering lá da galera do Every, e aí a última reunião que eu fiz, por exemplo, eu fui trocando com o meu chefe também sobre o documento, né? Então mandava para ele dava uns feedbacks, e eu pegava os feedbacks dele e jogava pro Cloud Code e falava, foi esse o feedback em cima do documento. Itera no prompt para da próxima vez isso não acontecer, sabe? Então é um negócio que fica muito fácil de você retroalimentar depois ali. E ele que escreve já por conta própria, né? Então não precisa ir lá na edição do Custom GPT ou alguma coisa e editar. Cara, duas coisas. A primeira, eu acho que vocês estão certos, tá? De paralelizar. Eu acho que sou eu sou o estranho aqui. E a segunda coisa é muito massa ver a evolução do processo de como lidar com agentes e IA, assim, do que tu falou, sabe? Sair do Custom GPT para ter um processo super maduro desse, que eu não tenho nem perto disso, por exemplo. Sabe? Eu sou muito mais simples nessas coisas, mas eu acho bem massa ter sofisticado. E eu também acho que tem um pouco disso. Eu estar usando mal o Cloud Code ainda, por exemplo, sabe? Eu poderia estar usando uma coisa mais avançada em cima. E aí eu já vou deixar então a deixa, Efraim, você está convidado, tá, para participar do curso de Cloud Code que eu e a Ix vamos dar em abril. Eu só estou esperando ele dar a data aí. Então, mais um motivo que você vai ter. Ix, você tem que dar a data logo, que a gente vai ter um dado mais que especial aqui, para participar. Mas o Efraim vai ter que dar aula também, né? Se ele for, ele vai ter que dar uma palhinha lá pra gente. Mas na linha do que você falou, também vou falar aqui os meus comandos que eu tenho usado também. Eu tenho um /task também, que é para adicionar no meu backlog, porque, putz, hoje, como eu estou mais no gerenciamento, assim, da Product Arena, né, para mim é muito mais... Não precisa desse... né? Não, eu não sou o CEO, porque a CEO é a Ivy, tá? Calma lá. Então, eu tenho mais assim, tá mais na minha cabeça mesmo, então eu só preciso colocar a task lá que eu preciso fazer, eu preciso falar para organizar alguma coisa. Então é isso. Eu tenho um /log, que esse é tanto para o trabalho quanto para a vida, que é coisas interessantes que aconteceram no meu dia, seja, fechar um contrato, seja um dia muito bom de vendas na Product Arena, seja, o episódio que a gente está no top 50 dos podcasts mais escutados do Brasil. Então eu tenho o /log, que serve para todas as coisas. Ele já separa se é pessoal ou se é trabalho, e eu uso tanto para fazer meu resumo da semana, assim, de coisas que eu preciso ficar mais atento, quanto também me ajuda para estruturar as coisas que eu preciso falar na terapia, sabe? Então ele serve um pouquinho para as duas coisas. Eu tenho o
o que eu fazia um pouco manual no Google Docs, por exemplo, que é o barra notícia, que é o que eu leio, tipo, links legais que eu leio, e aí eu tipo, coloco barra notícia, o link da reportagem que eu li, ouvi ou assisti, com as minhas anotações sobre aquilo, e depois isso já me sugere, já estrutura até o Kikwin, na primeira versão, ali, o primeiro draft do Kikwin. Então, um pouco isso. Eu tenho também o barra reunião, que é um pouco parecido do que você falou, que é, cara, minhas anotações das reuniões, e aí ele pega a estrutura do tipo do que eu já estou acostumado e organiza isso, já cria as tasks se precisar, caso eu esteja falando com o cliente e tudo mais. Deixa eu ver o que mais. E eu tenho um Start My Day também, que inclusive a gente fala bastante no curso de cursor, que é uma evolução também do Bom Dia Métricas, que é o Start My Day, que ele varre do tipo, cara, os acessos que eu tive, como foi os acessos ontem da Product Arena, como foi os plays do podcast, como foi os usuários que já são assinantes, como foi o uso deles, quais os vídeos que eles assistiram e tudo mais. Também é um pouco do que eu tenho. E no final das contas, para mim, isso volta no que a gente já falou em um monte de episódios aqui, que é, cara, cada vez mais você pensar como um sistema, né? Quanto mais você pensa, entende os seus sistemas, ou o que você espera, o input, o que você espera de output, mais fica fácil para você criar os seus comandos e, cara, seu dia ser muito mais produtivo. Tentando resumir aqui, eu acho que frases vocês já usaram, a preocupação, acho que nós três estamos, é portabilidade, né? Conseguir levar para onde eu quiser isso. E a evolução da maturidade aqui, acho, dos três, para deixar os agentes serem mais ativos, né? Tipo, de atuarem para a gente, né? Então, eu acho que é um pouco... Vocês foram muito pelos slashes, eu fui tentando criar ferramental, né? Mas disso, eu acho que é a grande duas diferenças aqui que a gente tem, né? E fora aí, cada um tem seu processo de como tá usando mais, né? Eu acho que, bem, se eu conseguir pegar os pontos aqui de todo mundo, é um pouco disso, assim, né? E uma coisa engraçada, tu falando agora, eu lembrei que, sabe o que eu fiz recentemente na minha empresa, lá no Google Console? Fui lá e aumentei meu plano só para ter o Notes da porcaria do Gemini lá, quando ele faz reunião. O meu custo, só por causa disso, porque ele dá aquele resuminho, e aí depois eu consigo pegar e fazer qualquer coisa com isso. Deu uma pancada no PNL da empresa. Foi. O custo dobrou da minha empresa agora, só por causa disso. OpenClaw. Eu preciso falar disso para a gente não passar por esse dia de stack, de tecnologia, do que a gente está usando e não falar dele. Eu instalei, conectei meu Telegram e imediatamente desinstalei tudo. Fiquei com muito medo. Não, primeira dúvida, você instalou no seu Chromebook ou você comprou uma máquina, pegou uma máquina velha para isso? Cara, aí vem um lado que eu não falo muito. Eu tenho, de computador eu tenho 3, de outros devices tenho outros, mas porque foi coisa da vida. Eu precisei de um Mac, eu detesto Mac, mas eu tenho um Mac para algumas coisas, só tem Mac. Então, tenho essa coisa. Meu computador principal é um Dellzão, por quê? Porque tem uma GPU. Então, assim, só por isso eu tenho um Dellzão que tem uma GPU lá para conseguir fazer as coisas. Mas o que eu queria usar mais no dia a dia é meu Chromebook. Só que agora, voltando a espetar para mostrar a tela, etc., eu vou ter que usar o Mac no dia a dia. Mas eu estava usando no dia a dia mesmo, era o meu Chromebookzão. Acho que eu tenho todos os sistemas operacionais que eu poderia ter, assim, sabe? Eu tenho o iOS, tenho Android, tenho Chrome OS, tenho Mac OS, tenho o Win, tenho né? Eu desinstalei o Windows e tenho pelo menos um boot assim rodando. E o OpenClaw você instalou em qual? No Mac. Porque é o que eu uso menos do que o Dell, eu fiquei com medo de botar no Dell, aí botei no Mac e na mesma hora assim eu apaguei. Cara. E tem uma coisa melhor porque eu não investiguei. Eu não achei nenhum caso de uso que eu usaria. Tá? Então acho que é importante dizer isso assim. Eu não sou uma pessoa que usa muito assistentes. Então, para mim, ficou meio inútil. Assim. E uma das coisas também que eu não estou usando muito assistente é a mesma razão de eu fazer meu café moído na mão. Eu curto fazer, então eu faço. Sabe? Então, várias coisas eu não tenho assistente porque eu não quero que tenha assistente mesmo, porque eu gosto de fazer manualmente. Cara, eu não instalei. E eu até mandei pro Arthur na época que começou o burburinho e tal.
que eu não me senti seguro o suficiente. Eu falei, Cara, isso eu aqui não tem aconselho. muito poucas amarras pra eu me sentir seguro de deixar com meus acessos, sabe? Mesmo que, tipo, no máximo um read-only de algumas coisas, mas não daria nada do trabalho, só daria pessoal. E aí, como eu só daria pessoal, eu falei, cara, eu acho que não tem nenhum caso de uso também aqui pra esse negócio agora. Eu fiquei muito curioso pra, tipo, mais pra ver por que a galera tava achando tão... Aí eu falei assim, vou acompanhar pelo Twitter. E tá de boa. Aí o pessoal faz, instala no VPN e não dá acesso. Eu digo, tá, vai ser útil pra quê se eu não dou os acessos pra ele fazer as coisas pra mim, sabe? Então eu realmente não vi sentido. E, por exemplo, o que um Cloud Code já consegue acessar na minha máquina, num ambiente muito mais seguro e confortável. Assim. Eu instalei, cara. Inclusive teve um workshop no Every deles mostrando passo a passo. Eu fiz pra brincar e pra testar, mas também eu falei, cara, meus workflows que eu uso hoje já resolvem isso, sabe? Então não tem um motivo pra eu ter isso aqui. Agora, eu acho que tem uma coisa que com essa compra, né, o fundador do OpenClaw lá e todo o time foi para OpenAI, pode ser não, né? Agora é questão de tempo da gente ver isso integrado nos fluxos diretos, sem precisar fazer toda essa configuração e etc. E talvez uma camada de segurança mais for dummies, né? Eu acho que isso é questão de tempo. E se você parar para pensar, é a mesma estratégia da Meta, né? Quando ela comprou o Manus e que inclusive já está liberado no Telegram e tudo mais. Eu ia falar isso, o que eu usei esse fim de semana foi o Manus no Telegram, que ele abstrai realmente toda essa complexidade, é escanear um QR Code e já era, bem mais prático. Mas sabe, a coisa que eu acho maravilhosa essa do OpenClaw, assim, que eu acho muito incrível, é dizer, pô, eu só queria usar no Telegram, sabe? A primeira coisa bizarra. A segunda é dizer, dane-se complicação de MCP, de tudo, é só deixar de usar o terminal. E, tipo, se vire, instale o que precisar, faça o que você precisar. E é muito legal ele contando a história dele. Ele mandou um áudio, não sabia que o negócio ia conseguir fazer, o negócio instalou a biblioteca, puxou o que já tinha lá em outro projeto e escutou o áudio, sabe? Eu falei, meu irmão, é muito doido, assim. É igual o que a Anthropic fez, dizendo, a gente tentou desistir de ensinar tudo, a gente só ensinou a codar e deixa ele fazer busca para aprender o que precisar e coda aquilo, sabe? Ele fez a mesma coisa, ele, cara, desistir de botar tudo, só deixei usar o terminal, saber usar bem o terminal e pronto, dane-se. Então a simplicidade eu acho bizarra de lindo, assim, sabe? Para mim é aquela coisa assim que fico orgulhoso do ponto de vista do produto. Cara, eu só queria usar no Telegram e deixar ele ter acesso ao terminal e dane-se, sabe? Faz o que você quiser aí dentro. Total, eu acho que, tipo, tem várias coisas interessantes do ponto de vista de produto e arquitetura ali pra aprender. Mas não pra mim. Não pra mim o produto nesse momento. Muito bem! Ó, o programa já tá gigante, mas nós ainda temos o quê? Produto da semana. Vamos lá? Bora lá, e hoje é seu dia de começar, tá? Não, pelo contrário. Hoje vamos deixar fazer as honras o convidado, né? Efraim, Tá qual bom. que é o seu produto da semana? Eu tenho um produto que é muito ridículo, que eu já mandei, que vocês falaram, que era, para mim, a coisa mais linda é a pessoa que criou o copy-paste com Markdown dentro do Google Docs. Esse, para mim, é o meu concurso, né, da semana. Gênio. Gênio. Esse é gênio. E o meu da semana é, bizarramente, o Voice Recorder do Motorola. Sabe? Então, assim, é bizarro. Eu também, das coisas esquisitas da vida, eu uso o Motorola. Por quê? Porque o pessoal disse que eu me odeio. Mas, assim, eu uso o meu Motorola e ele faz o transcribe lindo, realmente bom das coisas. E eu tô fazendo muito isso, né? Eu tô gravando minhas aulas, aí eu pego depois disso, jogo no notebook LM e diz, organiza aí o que eu falei de tanta besteira, 50 pop-ups, e agora faz um resumo legal para mandar pra galera. Ó, eu quis explicar isso assim, quis explicar isso assado, quis explicar isso assim. Então, parabéns a quem fez o voice recorder do Motorola. Efraim, não mude nunca, por favor. Continue trazendo pra gente essas coisas. Cara, voice recorder do Motorola, esse, tipo, pô, eu não tenho nem o que falar. Por mim, eu nem falaria mais os produtos da semana aqui, porque esse... Não, mas o meu vai ser o Replit, cara. E principalmente que eles lançaram semana passada a funcionalidade de fazer vibe coding seus vídeos. Tá ligado? Do tipo vídeo de animação. Isso é muito maneiro, mano. Cara, é muito maneiro e ficou muito legal. Inclusive, esse episódio, a intro dele já tá pronta no Replit. Já estruturei ele, só vou colocar os cortes lá, mas ficou, mano,
Muito lindo. Assim, Pô, cara, bom demais sensacional, saber com, que tipo, eu não vou poucos editar o prompts. podcast essa semana. Bom demais O saber que quê? não sou eu que vou editar o podcast essa semana. Não, vai sim. Mas, cara, eu já montei o template, já montei lá, usei o template e deixei espaço pra você colocar os recortes lá, tá? Brincadeira. Mas, cara, tá muito legal e eu super recomendo vocês testarem. Não esquece que você tem o seu... Se você é um novo usuário, você tem lá o seu descontinho lá, o seu coisa para você gastar os seus dólares e testar. Boa! Eu me esforcei para trazer um produto que eu garanto que ninguém nunca falou É aqui como produto verdade. da semana. Você trouxe. Parabéns. Mentira, eu me esforcei não porque eu usei hoje, foi por isso que eu lembrei. E o meu... E você já entrou na vibe das pessoas também, que agora mandam mais de um aplicativo toda semana. Então, tá certo. Não, mas o copy-paste Markdown não foi de hoje. Ele já mandou outra vez, pô. É, hoje foi só o voice recorder. Ó, e o meu produto da semana, eu não sei se já foi produto da semana de outras pessoas aqui, mas é o chess.com, que é o site e app de jogar xadrez. Cara, por algum motivo eu entrei no rabbit hole de xadrez, e aí agora o meu YouTube é só vídeo de xadrez, e aí eu fico jogando. Eu jogo xadrez no Duolingo, que agora o Duolingo tem xadrez também, e jogo contra outras pessoas no chess.com. Então, se tiver algum ouvinte aqui que joga xadrez no chess.com e quiser me adicionar, o meu nick lá é AX, porque, obviamente, né, a X é o nick que tá livre em todos os lugares. Então pode me adicionar que eu aceito lá. A gente joga uma partidinha. Mas meu rating é baixo, já avisando aí. Cara, acho que a última vez que eu joguei deve ter sido, sei lá, 98 no chess.com. Saber que ainda existe e que pessoas jogam. Cara, os streamers, né, o mundo de Twitch e tal, meio que deram um boom de novo no xadrez. Então, hoje, tipo, tem xadrista superstar, assim, o Magnus da vida. Os caras são Que super massa. famosos. Muito bem. O que a galera mandou pra gente aí, Arthur? Ó, vamos lá. O Carlos Bronze mandou o Cloud e o Cloud Code. O Paulo de Almeida mandou Gemini Code Assistant mais o VS Code. A Érica mandou o Notebook LM, ChatGPT e a Skullbeats. Carnaval, né? É verdade. O Vinícius Santos mandou o Notebook LM e o Cloud. O Danilo Franco mandou o repositório do Nanobot para fazer para tipo automações, etc. Nerdaço esse aí. Fica aí. O Cristiano mandou o Anti-Gravity. O Marlon mandou o Gemini e o Notebook LM. A Beatriz Morales mandou o cursor mais o Snowflake. O Valmir mandou o fone de ouvido Soundcore Sport X20. O Peixoto mandou o combo Lovable, Manus e Replit. O Rafael Ferreira mandou o Replit também. A Thaís Bueno mandou o cursor. A Nessa Carla mandou o G-Rats. O Adriano Pereira mandou o combo Gemini mais Verso. O Gustavo Cardoso mandou o WhatsApp. Falou que principalmente a funcionalidade de compartilhamento de localização foi o principal parceiro dele da folia. O Yuri mandou Live 360. A Ana Carolina mandou a Airfry. E foi isso. Bastante coisa. Obrigado a todos que mandaram produtos da semana pra gente. O WhatsApp, localização do WhatsApp também. O carnaval foi importante mesmo. Cara, essa é uma grande feature. Eu gosto. Muito bem! E com isso, chegamos ao fim desse programa que tá gigante, mas tá muito bom. Foi uma delícia gravar. Antes aqui da despedida, queria agradecer mais uma vez ao Efraim, que tá sempre a postos para gravar com short notice ali de aviso. Sempre parceiro aqui. Efraim, quer deixar algum recado final? Links aí, alguma coisa? Não, cara, foi um prazer, como sempre. Para mim aqui sempre sai muito descontraído e divertido, porque sempre é legal conversar com vocês. Pode me chamar sempre, falar besteira de IA e de produtos que ninguém usa, estamos aí. Tamo junto. Obrigadão, velho. E se você chegou até aqui e não deixou o seu like ou seu comentário ainda, vai lá, deixa o seu like, o seu comentário, suas 5 estrelas, onde você estiver ouvindo, e compartilha com a galera, mande esse programa para mais uma pessoa que você acha que vai curtir. Segue a gente lá nas redes, Instagram, Twitter, LinkedIn, @ProductArena, @ArthurClose com K, @AX.
Efraim, Efraim também é fácil de achar na internet, né? Eu só uso o LinkedIn e é Efraim Filho. É isso. Mas Procure o LinkedIn do Efraim, ótimo. São Efraim Filho. E é isso. Semana que vem tem mais. É isso. Valeu, galera. A gente se vê na arena.